Meus amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos de volta com a nossa segunda aula do nosso Instituto Sefta Demini. A nossa teologia é a teologia avançada, é um curso teológico avançado. Estamos falando sobre homilética, olha a apostila, homilética, a arte de falar em público, elaborar e expor o sermão. Lembrando que o nosso curso, a nossa teologia, ela é uma teologia tradicional. Ela é de doutrinas conservadoras, doutrinas conservadoras. Então nós estamos aqui na primeira aula, primeiro período, página de número 4, falando sobre Deus deseja encontrar o servo, o servindo assim, baseado em Mateus 24, versículo 45. Leiamos. Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Muito bem. Continua. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim como? Já falamos aí vários tópicos nas outras aulas anteriores. E agora vamos continuar falando, servir assim. Já falei servindo com vigilância, já falei servindo com fidelidade, já falei servindo com sabedoria. Agora vou falar servindo com ética. Com ética. O que é ética? O que é ética? É a ciência dos deveres do homem. Isto é, uma ciência que nos ensina como proceder neste mundo. Todo mundo neste mundo precisa de ética para viver. A pessoa que não tem ética, ele não consegue viver. Ele vai dar problema o tempo inteiro. E vai ter pessoas também arrumando problema com ele, porque ele vai ser um insubordinado, um chato, um ignorante, ok? Então ética é uma coisa que todo mundo precisa ter, e principalmente os crentes em Jesus, os pregadores do Evangelho, os obreiros, precisam aprender a ter ética para viver neste mundo. No que a ética nos ajuda? No que? Nos ajuda a ser mais finos, mais elegantes, elegância, ser mais fino, ser mais cortês, mais educados. Viu? Ética ensina muita coisa. Elegantes, ser mais exemplar. As pessoas vão querer seguir o nosso exemplo. Já viu aquela pessoa super educada que recebe a pessoa bem, tem uma boa recepção, todo mundo sai falando, mas que recepção boa, hein? Isso também faz parte de ética. Exemplares. A ética é fundamental com o nosso semelhante e com os nossos superiores.
Eu já vi crente, obreiros, crente também, quando eu falo obreiro, estou falando de crente, que obreiro é crente, né? Que não tem pingo de ética, não tem com os irmãos da igreja e muito menos para conversar com o pastor da igreja. Chega de qualquer maneira para conversar com o pastor. Não. Tudo tem norma. Tudo tem um jeito para a pessoa chegar e se aproximar. Vou me aproximar de um irmão da igreja, eu tenho que chegar com educação, com ética, com postura, com respeito. Eu vou falar com o pastor da igreja, eu tenho que chegar com palavras brandas, serenas e palavras mansas, palavras exemplares, para que eu possa também conseguir ser bem atendido, ok? Mas quando a pessoa já chega com agressão, falando alto, outra coisa que o obreiro e os membros em geral tem que aprender. Cuidado com esse negócio que vai conversar, quer falar alto com coisa que está falando com outra pessoa que está lá do outro lado. Não, a pessoa está pertinho dele. Não precisa de gritar, não precisa de falar alto. Fala baixinho, seja cortês, seja sereno, fale baixo. Fale baixo, de maneira que todos vão entender, ok? Agora, se você vai pregar para um público aí de 100 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas, aí você tem que gritar, você tem que falar mais alto, porque todo mundo tem que escutar o que você está falando, ok? Muito bem. Temos ainda mais um ponto aqui, um tópico. Algumas coisas que o obreiro não deve fazer. Algumas coisas que um obreiro não deve de jeito nenhum fazer. Primeiro, chega tarde nos cultos e nas reuniões da igreja. Não pode. O obreiro tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Então, não chegue tarde nas reuniões da igreja. Principalmente você, pregador. Tem pregador que deixa para chegar faltando 10 minutos para ele pegar a mensagem. Ele não participou da oração da igreja, não participou do louvor. Às vezes ele enfrentou um trânsito infernal, irritante, para chegar na igreja e vai direto para o altar, para daí 10 minutos pegar o microfone e vai descarregar toda aquela raiva que ele passou no trânsito em cima da igreja. Chegue cedo para você se humilhar na presença de Deus e pedir o Espírito Santo para te fazer companhia lá no altar. Então está aí. Primeiro, né? Segundo, não pode ser ausente aos cultos de oração e estudo bíblico, porque nos cultos de oração você vai buscar de Deus poder para pregar. E nos cultos de estudo bíblico, você vai buscar conhecimento para transmitir a mensagem de Deus para a igreja. Em terceiro lugar, não pode ser impontual nos dízimos e ofertas alçadas. Como que você vai pregar sobre dízimo e oferta na igreja, se você é um sonegador de dízimo? Se você não leva nenhuma oferta para entregar, você é o pregador, aí o diácono passa lá com a salva, ou então tem igreja que é ofertado no gasofilácio, aí todo mundo vai lá e coloca a oferta dele lá, e você que é o pregador, fica sentado porque não vai lá ofertar. Você tem que ser o primeiro aí, é exemplo.
né? A não ser que você não tem a oferta. Aí Jesus até te perdoa, tá? E eu também te perdoo, tá? Estou dando aula aqui. Mas se você tem, nem que seja uma moedinha, vá lá entregar a oferta da viúva para ser exemplo dos demais. Quarto lugar, o obreiro não pode ficar distraído na igreja. Não, tem que ficar vivo, atento. Tem obreiro que ele é um morto dentro da igreja, ele é um defunto. Está acontecendo coisa lá no meio da igreja e ele não está nem vendo, está morto. Um defunto que esqueceu de cair. Não, tem que ficar vivo. O obreiro tem por obrigação, o pregador principalmente, tem por obrigação de saber tudo o que está se passando, tanto na nave da igreja, quanto no altar, em todo o seu redor. Quinto, não ler um texto grande demais para pregar. Procure ler somente alguns versículos-chave. Cuidado para não tomar muitos minutos fazendo uma introdução longa antes de ler a palavra, e depois que ler, não ter mais conteúdo para pregar. Então, esse cuidado o pregador deve ter. Deve ter este cuidado. Não ler um texto grande demais. Tem pregador que vai pregar e lê a Bíblia quase toda. E depois, quando ele vai pregar, o horário já passou. Não. Todo texto, todo contexto tem um texto que é o coração do contexto. Procura aquele texto que vai combinar com a mensagem e lê. Que seja 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 10 versículos, se precisar. Não passa disso não, porque vai atrapalhar a sua mensagem. Muito bem. Página de número 5. Rejeitar a oportunidade quando anunciado. Tem pessoas que rejeitam a oportunidade. Vamos ouvir o pregador Y. Ao dedinho dele, ó. Hoje não. Você não pode fazer isso. Você está envergonhando o altar e está rejeitando uma oportunidade que Deus está te dando para ministrar as boas novas ao coração do pecador. Outra coisa, não entrar em conversas pessoais sem ser convidado. Tem pessoa que é enxerido, fofoqueiro. Às vezes tem alguém conversando ali depois do culto ou antes do culto, lá vai o camarada infiltrar no meio da conversa que não pertence a ele. Isso é falta de ética, falta de educação. Não pode. E tem mais ainda. Não se aproximar das pessoas quando essas demonstrarem estar conversando alguma coisa pessoal. É muito bom perguntar, né? Olha, eu posso chegar aí, ou eu queria falar com você. Aí a pessoa fala assim, espera aí só um pouquinho, que eu estou conversando uma coisa pessoal aqui, daqui a pouco eu te atendo. Isso é ética, é educação. Outro sim. Quando eu estiver ministrando a palavra, não abrir
procedente para quem está no auditório. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Quando estiver ministrando a palavra, não abrir procedente para quem está no auditório, ficar abordando e querendo ter participação na sua pregação. Lembre-se que é uma pregação e não um estudo bíblico. Quando você estiver dando um estudo bíblico e alguém levantar um dedinho querendo a participação, você pode até abrir uma exceção para esta pessoa falar. Você vai parar e dizer: olha, fulano quer a palavra, eu vou conceder a participação no estudo bíblico. Agora, a pregação não. A pregação é você que está pregando. Então, se algum dedinho lá levantar, ou alguém lá do banco, que tem crente que é levado para fazer isso. O pregador está pregando e ele está lá. É isso mesmo, ô pastor, ainda é isso, assim também. Eu já passei por isso em uma igreja que eu pastoreava. Eu estava pregando lá em cima do altar e tinha uma irmã e tinha um irmão também que fazia isso. Que lá de baixo ele gritava e ficava me ajudando a pregar. Tem esse assunto assim também, né, pastor? Aí um dia eu procurei ele e falei: olha, irmão, você não faz isso mais não, que isso é feio, tá? Você ficar gritando cá de baixo, lá em cima comigo, me ajudando a pregar. Não faz isso mais não. Escuta a palavra, ouve, caladinho, no seu lugar, tá? Se você quiser falar alguma coisa, depois do culto você fala, mas na hora da mensagem não. Eu estou profetizando. Você não pode atropelar a profecia. Aí ele parou, e a irmã também parou de me abordar. Mas tem que ter coragem para falar. Ok? Outro ponto aqui. Não tratar assuntos de caráter pessoal ou delicado na presença de pessoas que não precisam saber do assunto. Por exemplo, chegou um pregador, um evangelista na igreja que eu pastoreio, e por incrível que pareça, a mulher dele tinha largado ele naquele dia, e ele foi pregar. Quando ele sentou perto de mim, a primeira coisa que ele falou assim: pastor, estou passando uma luta muito grande, minha esposa me largou hoje, meu coração está dilacerado, estou muito triste, pastor. Aí eu queria perguntar ao pastor se eu poderia passar essa situação para a igreja. Eu falei assim: olha, pode não. Você vai pregar lá como se não aconteceu nada na sua casa, tá? A não ser que você não está possibilitado de pregar. Aí eu vou colocar um outro pregador, ou eu mesmo prego no seu lugar. Agora, se você quer pregar, esquece que essa mulher te largou hoje e vai pregar Jesus para esse povo, vai pregar a palavra de Deus e não demonstre tristeza. Passa a alegria do Espírito Santo para este povo. Aí ele foi e pregou. E não falou nada que tinha acontecido com ele, porque o público não estava interessado a saber se a mulher largou ou se deixou de largar. Eles queriam ouvir a palavra, né? Muito bem. Outro ponto aqui: não alterar a voz com seus superiores. Não pode. O pastor ou o seu líder, ele está como o seu superior. Ele é o anjo da igreja. Ele é representante de Deus, é o anjo da igreja. Não levante a voz com ele. Não levante a voz. Seja educado e seja sereno com sua voz. Abaixe o tom.
da sua voz quando você for se dirigir ao seu superior, seja ele diácono, seja missionário, seja presbítero, seja evangelista, seja pastor, seja até um membro, mas se ele estiver dirigindo o culto ou a igreja, abaixe o seu tom de voz, porque é assim que se procede diante da casa do Senhor. Outro ponto importante: não tratar assuntos ligados a seus superiores publicamente, para que não venha gerar maus exemplos e mostrar rebelião. Se você sabe de algum assunto que compromete o seu superior, ó, tranca a boca. Não trata esse assunto publicamente. Não trata com ninguém. Vai diretamente até ele e fala com ele cara a cara. E não conte para ninguém, para não acontecer rebelião no trabalho da igreja. Outro ponto a ser observado: toma cuidado com as brincadeiras de mau gosto em geral, principalmente com o seu pastor ou líder. A gente tem que saber brincar, irmão, com o pastor, com o líder. A gente não brinca com o pastor, com líderes, da mesma forma que a gente brinca com um amigo qualquer, não. E nem com um parente, não. Acho que o respeito é bom e todo mundo gosta, né? Aprender a respeitar mais, né? Tratar o pastor com mais sinceridade, vendo ele como uma autoridade que Deus colocou acima de você. Não é porque o pastor quer ser superior a você, não, é Deus que colocou ele superior a você na igreja. Então, respeita-o. E em último lugar aqui, brincadeira que comprometem, ou melhor, brincadeiras que corrompem a espiritualidade dentro ou fora da igreja, principalmente brincadeiras mundanas de duplo sentido. Temos que ter cuidado com essas brincadeiras de duplo sentido. Lembra nós aí, Tito 2, 1-8. Brincadeira de duplo, eu vou te explicar o que é brincadeira de duplo sentido, tá? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados e em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém. Olha, brincadeira de duplo sentido por exemplo, é o seguinte: eu não tenho nem como falar muita coisa aqui não, sabe? Porque é muito chato, tá? Se alguns alunos lembrarem de alguma coisa aqui, eu tenho alunos aqui que já passaram por essa matéria comigo e estão aqui comigo me dando uma força hoje aqui, né? Brincadeira de duplo sentido, por exemplo, né? Eu vi um obreiro que fez uma brincadeira de duplo sentido com um pastor amigo meu da seguinte maneira: ele chegou, ele tinha colocado alguma coisa no porta-mala
do carro do pastor para ir para uma convenção. E quando chegou lá, o obreiro chegou com um ar de riso para o pastor e falou assim: ô pastor, abra sua traseira para mim. Aí o pastor, com muita educação, só disse assim: que isso, irmão? Que conversa atravessada é essa? É ruim de eu abrir a traseira para você, hein? Aí ele foi e riu, aquela risada de maldade. Aí ele falou assim: sim, pastor, mas eu estou falando na traseira do carro. Então aprende a falar, ué. Então não é a minha traseira, é a traseira do carro. Entendeu? Isso é brincadeira de duplo sentido, brincadeira maldosa. Você lembra de algum aí? Né? Eu lembro de um monte aqui, mas eu não vou falar aqui, né? Ao público, né? Porque senão eu vou faltar com a ética também aqui. Mas deixa pra lá, você sabe o que eu estou falando. Tá bom? Vamos ficar por aqui nesta segunda aula, primeiro período, na página 5, né? Voltando a dar o segundo período da aula em outra ocasião. Vamos estar falando sobre ética no púlpito ou tribuna da igreja. Que Deus vos abençoe abundantemente com toda sorte de bênção. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus, a esperança nossa. Amém.